A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De quarta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Então, meus irmãos, ontem nós iniciamos aí a live, né? Tivemos uma live no canal, né? Eu ainda estou em preparação, né, meus irmãos? Porque para fazer ao vivo nós temos que ter um preparo, né, meus irmãos? Então, hoje, hoje às 19 horas, nós vamos entrar novamente ao vivo, tá? Eu vou seguir os direcionamentos de Deus, amém, meus irmãos? Então, vamos fazendo live aí todos os dias até segunda ordem, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Espero vocês aí às 19 horas, amém? A palavra de hoje, nesta manhã, é Deuteronômio, capítulo 28, versículos 7 e 8, amém? Deuteronômio, capítulo 28, versículos 7 e 8, amém? Glórias a Deus, Deus vai falar com você nesta manhã, amém? Preste atenção na palavra do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Amém, meus irmãos? O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aqui no Velho Testamento, podemos ver que o nosso Deus, ele nos ama. Amém? Que o nosso Deus, ele faz de tudo para nós. Mas temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Qual que é a nossa parte, meus irmãos? Para que Deus venha nos livrar dos nossos inimigos, né, meus irmãos? Colocar um escudo na nossa frente para que a inveja não entre na nossa vida, na nossa casa, né? O que precisamos fazer para que Deus trabalhe para nós, né, meus irmãos? Falando assim, né? Precisamos andar em obediência. Está na minha e está na sua Bíblia. Amém, meus irmãos? A obediência da palavra, a obediência dos direcionamentos e oração sempre. Amém? Fé em tudo que você for pedir, que você for clamar ou que você quer. Temos que ter fé, temos que acreditar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus, mesmo nós passando por problemas, por dias maus nessa terra, Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Deus, ele estava falando aqui com o povo de Israel, né? Se eles obedecer, ouvir a voz do Senhor, né, meus irmãos? Eles iam ser abençoados, eles iam ser livrados. O próprio Deus permite a prova, mas o próprio Deus, ele tira a prova da nossa vida. Amém, meus irmãos? É como a fornalha, né? Lá de Mesaque, Abidnego, eu esqueço, meus irmãos, não adianta, eu não gravo o nome, né? Então, meus irmãos, é como lá, Deus permitiu eles entrar na fornalha, mas estava com eles dentro da fornalha para os livrar, amém? E aqui, meus irmãos, nesse pequeno versículo, Deus está falando, se você obedecer, eu vou te livrar. Por um caminho vieram contra ti, por 7 vão sair da sua frente.
Amém? Envergonhados vão ficar todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantam contra você. Amém, meus irmãos? Mas precisamos fazer a nossa parte. Deus é bem claro nas palavras dele. Deus é bem claro, aquele que ouve, aquele que obedece os direcionamentos, aquele que segue, né, meus irmãos, sobre os mandamentos de Deus. Esses têm o livro escrito no livro da vida, o seu nome escrito no livro da vida. Esses têm salvação, né, meus irmãos? E têm bênçãos nesta terra. Deus abençoa, Deus livra. Enquanto você obedece e ora, meus irmãos, Deus está cuidando de você. Ah, mas eu estou passando por dificuldade, por enfermidade, e eu oro, e Deus não fala comigo. Meus irmãos, há momentos que Deus não vai nos responder. Amém? Mas não quer dizer que ele não está do seu lado. É isso que devemos entender. Que muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos orar como eu mesmo. Quantas vezes eu passando dores ali e orava a Deus, clamava ao Senhor pela uma palavra que Ele desse, que eu sentisse que era para mim, e nada. O céu estava em bronze. Deus não respondia nada. Mas, meus irmãos, Deus mostrou para mim que mesmo Ele não respondendo, Ele estava comigo todos os dias. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque senão eu não estaria aqui falando para vocês que eu fui curado da osteomielite, porque eu tinha tirado a perna fora. Amém? Glórias a Deus. Então Deus, ele é bem simples na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Todos aqueles que pagaram o preço é porque estava em desobediência com a palavra, com Deus, com seus mandamentos. Amém? Todos que ganharam bênção, que chegou na terra prometida, todos aqueles que alcançaram, teve um processo, teve um caminho, mas eles andaram em obediência. Eles andaram em obediência na palavra, eles andaram em obediência nos direcionamentos do Pai, e Deus abençoou. Deus cuidou, Deus protegeu. Amém, meus irmãos? Então, nós ser obedientes não vai nos livrar das coisas do mundo, por problemas, por dificuldade financeira, pela saúde, não vai evitar nós passar disso. Mas Deus está conosco, nós temos que acreditar, nós temos que confiar na palavra, crer em Cristo Jesus, que mesmo nós passando por problemas, Ele está do nosso lado. Amém, meus irmãos? E Deus está falando aqui, por um caminho se levantaram contra ti, por 7 fugirão. Deus está dando livramento dos seus inimigos hoje para a vida de pessoas que vivem em oração. Amém, meus irmãos? O mal já estava arquitetando a sua queda, a sua derrota. Amém? Mas hoje Deus chegou na sua vida. Está quebrando todo o laço do passarinheiro, toda a seta inflamada do inimigo. Amém? Você crê que você está recebendo um grande livramento de Deus? Meus irmãos, muitas das vezes Deus fala conosco, mas nós não vamos ver. O que Ele livrou nós? Porque é no mundo espiritual. Muitas das vezes não chegou ainda, né? No material, mas Deus já está revelando a você que você foi livrado hoje. Amém, meus irmãos? Das artimanhas de Satanás. Amém? Glórias a Deus, recebe, toma posse, porque é de Deus, meus irmãos, para a sua vida. Recebe livramento para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa, para a sua família, para um vizinho, para um colega de trabalho. Recebe, toma posse. Deus está falando aqui, todo aquele que obedece, você obedeceu. Você está em constante oração e Deus se agradou.
Amém, meus irmãos? Quando nós andamos em obediência, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus transforma a nossa vida, Deus vai mudando o nosso ser. Amém? É como aconteceu comigo, meu irmão. Como não falar de mim, né, meu irmão? Não quero se engrandecer, não, meus irmãos, mas o melhor testemunho é aquilo que nós passamos. Amém? Esse é o melhor e verdadeiro testemunho. Porque eu, antes de abrir o canal aqui para colocar vídeos, para, né, obedecer os direcionamentos de Deus, eu passei por um processo, meus irmãos. E desde quando eu nasci, eu venho passando por lutas. Amém? E desde quando eu nasci, meus irmãos, se eu for contar a minha vida de infância, a minha vida de adolescente, a minha vida depois da adolescência e até hoje, olha que dá um livro mais grosso do que a Bíblia, de muitas páginas, né? Porque eu venho sofrendo e desde o nascimento, meus irmãos. Deus vem me moldando, Deus vem permitindo, né? Deus vem permitindo Satanás me afrontar de todo quanto é jeito. Para quê? Para que eu venha estar apto a falar a palavra dele. Amém? Então, meus irmãos, Deus, ele me escolheu, mas ele vem me preparando. Amém? Então, foi muitas coisas que eu passei, mas hoje eu sei que ele estava sempre ao meu lado. Quantos livramentos Deus me deu em toda a minha vida. Não é fácil, meus irmãos, você ser perseguido. Não é fácil, né, a gente ser um escolhido. Porque a gente passa por problemas que, olha, eu pensando assim no meu passado, meus irmãos, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo, ele sabe para quem que é. Amém? Então, quando nós estamos em oração, em obediência, Deus nos livra, Deus nos abençoa. Amém? Deus, ele abençoa nós, meus irmãos. Não precisamos andar preocupado com o dia da manhã. Porque se nós sabemos dentro de nós que nós estamos em obediência com a palavra, nós estamos em obediência com os direcionamentos do Pai, nós não precisamos de andar ansiosos, de andar preocupados. Ah, fulano foi lá no centro, né, do mundo espiritual, né, meus irmãos? Eu não posso falar aqui muitas palavras, que o YouTube, né, tem restrições. Então, pessoas foram buscar o mundo espiritual para te prejudicar, para fazer mal. Se você está em obediência com Deus e ora todos os dias, você não deve ter medo de nada, porque você está na presença de um Deus que tudo pode. Amém, meus irmãos? E Ele manda. Amém? Em todo mundo, em todas as coisas. Porque foi Deus que criou as trevas. Foi Deus que criou o bem. Amém? Então, nada vai chegar na sua tenda. Pode até chegar, mas Deus te livra dentro dela. Porque você está em obediência. Porque você está orando todos os dias. Você está se santificando 1, 2 vezes por mês. O que é santificar, meus irmãos? É ficar em jejum. Amém, meus irmãos? É orar, jejuar. Então, você está tirando um tempo para ler a palavra. Você está tirando um tempo para Cristo, para orar, buscar, clamar. Amém, meus irmãos? Você ouve louvores. Então, você está conectado com o Pai. Amém? Então, nenhum mal pode até Deus permitir que chega, meu irmão. Mas é para provar sua fé. Mas não fica. Aonde há luz, as trevas não ficam. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de hoje para a nossa manhã, amém? É livramento, né? Deus está chegando com livramento.
Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra ti. Amém? Deus está trazendo também bênçãos. Bênçãos que vai abranger todas as áreas da sua vida. Quando falamos em bênção, meus irmãos, não quer dizer só dinheiro. Amém? Bênçãos é no mundo espiritual, a sua vida espiritual, a sua saúde, a sua vida familiar, é isso que é uma bênção, meus irmãos. É aonde Deus vai trazer paz, tranquilidade, que você vai enxergar, que você vai ter uma paz tão grande que nada você vai sentir falta. Isso é bênção de Deus, amém? É quando você olha para o seu cenário e não sente falta de nada, amém? Isso são bênçãos de Deus para a nossa vida. Lógico que também Deus, ele vê sua necessidade, ele multiplica o pouco que você tem, né? Ele te encaminha num emprego que vai ganhar mais, ele pode muito bem, né, meus irmãos, dobrar, né, a multiplicar na sua vida, a vida financeira. Ele é dono de tudo, ele tudo pode, meus irmãos. Não há impossível para esse Deus que é tão grande. Amém? Basta nós andar em obediência. Deus está falando aqui, ó, de Gênesis, Apocalipse. Se todos obedecerem à voz do Senhor, os seus mandamentos, andar sobre, né, obedecendo os direcionamentos dele, e orar, buscar a Deus sempre, meus irmãos, com o coração aquebrantado, ele vai nos livrar, ele vai nos abençoar. Daí tem muitos que falam assim, mas Deus deixou os discípulos sofrer, pagar um alto preço. Meus irmãos, todos nós, se for parar para analisar, nós também passamos por provas difíceis, não como os discípulos. Mas Deus também castigou o seu povo. Sim, castigou o povo dele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é justo. Amém? Deus está falando na palavra dele. Se nós ser obedientes, nós vamos ser livrados de todo mal. Nós vamos, né, ser livrados de uma enfermidade que seja para a morte, né? Então, meus irmãos, se nós não obedecer a Deus, se nós obedecer, vai vir bênçãos para nossa casa, multiplicação no salário. Mas se nós for desobedientes, Deus vai permitir coisas ruins na nossa vida. Por quê? Nós estamos indo na igreja, nós estamos ouvindo a palavra. Deus sempre está falando, obedece os meus mandamentos, anda certo comigo, seja justo na minha presença. E o povo está o quê? Desobedecendo a Deus. Como o povo dele aqui no Egito, meus irmãos, ergueu até uma estátua, né, de ouro para cultuar a Baal, né, meus irmãos? Então, quer dizer, o povo anda em desobediência, vai sofrer as consequências. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus sempre está falando para nós, tenha fé, ande em obediência com os meus mandamentos, ande em obediência com os meus direcionamentos. Deus quer que nós andamos em obediência em todas as coisas com Ele. Deus quer que nós sejamos justos, um coração limpo perante Deus. Mas muitos querem tentar dobrar Deus. Deus, eu pequei porque o Senhor sabe, né? Foi assim, foi aquilo assado. Deus, eu, né? Não era para mim fazer aquilo, mas o Senhor sabe bem que o Senhor falou para mim que eu sou fraco. Querendo dobrar a Deus, sabe? Mas ninguém dobra a Deus. Tudo que você faz na terra, você vai pagar na terra. Amém? Porque os anjos do Senhor estão com a balança sobre a terra. Ele está pesando. E quem for achado em falta, infelizmente, meus irmãos, não tem aonde correr. Vai pagar preço. Amém? Deus vai permitir provas vir na nossa vida. Deus vai permitir que Satanás nos tormenta no financeiro, na vida espiritual, na vida da família. Deus permite. Por quê? Porque nós estamos em obediência. Se você está em desobediência, sua vida está bagunçada, começa a obedecer a palavra do Senhor, começa a orar todo dia. Amém, meus irmãos?
Se você tem uma briga espiritual, começa a obedecer os mandamentos de Deus e começa a ler o Salmo 91, para você ver que tudo cai por terra. Usa a sua fé, creia em Deus, confia na palavra, ora acreditando que Deus está ouvindo seu clamor, anda em obediência, que você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, meus irmãos, tem livramento de Deus para pessoas que estão em constante oração. Eu não sei para quem é o livramento. Se é para você, se é para seu filho, se é para sua família, se é para vizinho, mas Deus está chegando com livramento pela sua obediência e fé em Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre Ele vai ser Deus. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, meus irmãos? E lembrando a todos que às 19 horas vamos ter um ao vivo aí, novamente. Amém? Glórias a Deus. Enquanto Deus está nos direcionando para fazer, vamos fazer. Amém? Espero todos aí, né? Na live. Me ajuda o canal aí, porque a live, fazer live, meus irmãos, tem que ter uma cota. Eu não sei que tamanho que é a cota, né? Porque eu estou iniciando agora, mas quanto mais pessoas ouvir a palavra, quanto mais pessoas assistir, melhor vai ser para o canal, amém? Mais longo as lives vai ser, amém? Porque nós iniciamos, né? E conforme vai tendo visualizações, joinha, né? Comentário, o YouTube vai acrescentando tempo, né? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, amém? Que esteja todo mundo um dia abençoado por Deus.